Olá, bem-vindos ao quarto episódio da websérie Turismo e Mudanças Climáticas, Qual o Nosso Papel? Uma iniciativa do Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho, elaborado pela Vale e executado pelo Instituto Rede Terra. Nesse episódio, a gente vai falar um pouco mais sobre a importância do consumo local por parte do empreendedorismo de um destino, dos pequenos empresários de um destino turístico, e para buscarmos experiências e inspirações práticas sobre a importância desse consumo local. A gente vai conversar também com a Marcela Azevedo, mixologista molecular, a alquimista, que tem uma experiência incrível em Brumadinho, como parte do catálogo de experiências turísticas Céu de Montanhas, que inclusive é finalista do Prêmio Abrastoa de Sustentabilidade. E aqui no estúdio, mais uma vez, a gente tem a colaboração, a participação da Jaqueline Gil, especialista, pesquisadora nesse tema, turismo e mudanças climáticas. Mais uma vez, muito obrigado, Jaque. Jaque, queria começar perguntando para você o amplo, né? De que forma você imagina que o consumo local no turismo, por parte do pequeno empreendedor do turismo de um destino, ao escolher fornecedores do seu próprio município ou do entorno, pode ser capaz de colaborar com a mitigação das mudanças climáticas ali na sua região? Bom, primeiro, Gustavo, uma alegria enorme dialogar com você, com todos os convidados que você traz nessa série de episódios em que a gente discute um tema tão importante que é mudanças climáticas em turismo e turismo. Sobre a questão do local, acho que tem uma série de questões que a gente pode trabalhar, mas vamos destacar aqui duas. O primeiro de tudo é que as maiores emissões de gases de efeito estufa estão conectadas, quando a gente fala de práticas de turismo, aos transportes, aos deslocamentos, tanto de pessoas quanto dos produtos que são necessários para a cadeia do consumo dentro do turismo. E quando a gente fala de local, produção e consumo locais, a gente necessariamente interrompe emissões de gases de efeito estufa que são necessariamente emitidas no processo de transporte de produtos de uma localidade distante ou de média distância até aquele local em que o consumo será feito. Então, quando a gente toma a decisão como empreendedor por comprar e trazer ao conjunto de produtos que eu ofereço dentro do meu empreendimento, eu já reduzi a minha pegada de carbono, eu já cortei uma boa parte de emissões, porque eu consigo comprar, às vezes, de proximidades de metros, né? Em segundo ponto, a gente tem sempre a questão do fortalecimento da economia do local. Então, se eu compro e valorizo o empreendedor que é meu vizinho, eu também estou valorizando uma produção que precisa da minha compra para se tornar sustentável economicamente falando, né? E perdurar no longo prazo e poder se aprimorar com consistência. Em terceiro ponto, tem a questão da identidade local, né? Então, quando a gente se desloca como turista para uma região ou que a gente não conhece ou que a gente quer conhecer mais, o que a gente busca é, em geral, o que não temos como autêntico na nossa região de origem. Então, alimentos é um item muitíssimo importante, artesanato é um item muitíssimo necessário. Qual é a identidade do artesanato daquela região? O que é o saber fazer daquela gente, que pode ser ou só dali ou ser muito forte naquela localidade? O que é a moda daquela região? Existem empreendedoras ou empreendedores que trabalham com uma moda feita só ali? Existe uma produção de tecidos que seja feito daquele bioma, daquelas possibilidades daquela região? Então, isso tudo compõe a riqueza da experiência que a pessoa vai ter naquela localidade, e quanto menor o raio de transporte de produtos, mais a gente contribui para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Como alquimista, eu apresento aos turistas uma forma diferente de mixologia e gastronomia. Eu cito uma pergunta: já comeu um drink? Você sabe o que é juntar a fome com a vontade de beber? Atualmente são 3 experiências: o jantar de drinks, que é um menu degustação de 8 tempos, Emoriô, que conta a nossa cultura, da nossa culinária indígena e africana, né, brasileira, quilombola,
E tem os 5 sentidos da cachaça, que eu chamo da alquimia da cachaça, né? Como despertar e entender essa bebida que é tão brasileira e que a gente ainda não sabe valorizar. Eu recebo as pessoas aqui na minha casa, né? Então pode entrar, vocês são bem-vindos a descobrir um pouquinho do meu mundo. É tudo feito com tanta dedicação, porque todos os meus ingredientes, né, 90% dos meus ingredientes vêm desse entorno, vêm dessa cidade, né? Então elas vêm do coração também de alguém. Então é sempre na minha casa que são ofertados todas essas experiências. Me sinto muito orgulhosa de estar em uma região onde que a gente tem muita água-floresta, muita pequenas hortas, pequenos produtores, agricultores familiares, tribos indígenas, quilombolas, e que esse consumo local ele sempre vai trazer uma novidade. A sazonalidade ela é espontânea. A gente não consegue controlar a natureza. A gente sabe observar e aprender com ela, a descobrir tudo que ela tem para nos oferecer, desde que a gente cuide bem dela. Então, eu acredito muito na economia local, na circulação local, porque ela traz algo único, inédito e que sim, quando o turista chega aqui, o próprio visitante ou até mesmo o próprio morador da cidade, que muitas vezes não teve a oportunidade de conhecer isso, ele se depara com outro mundo. Ele fala, nossa, isso nos pertence. E esse pertencimento deixa essa economia mais rica e as pessoas tomando conta do lugar que elas escolheram para morar. Eu penso que quando uma rede, voltando no episódio anterior, uma rede formada de empreendedores de um destino decide fomentar o consumo local, isso, de certa forma, também cria um impacto positivo muito importante na imagem do próprio destino e no fortalecimento da identidade daquele destino, né? Queria que você falasse sobre esses benefícios paralelos igualmente importantes. Como que o consumo local pode ser uma estratégia de fortalecimento da identidade de um destino e da experiência, da melhoria da experiência do visitante. Claro. Eu vou começar, Gustavo, contando de um caso que não é muito positivo, mas eu acho que ilustra. Recentemente, eu fiz uma viagem para uma região de serra muito bonita no Brasil, e é uma região de produção de muitas frutas. Sem dizer onde mas pode ser várias. E quando eu fui me hospedar numa pousada muito bonita, com uma estrutura construída muito robusta, muito sólida, você vê nitidamente que os custos fixos ali são bem altos, a manutenção estava muito bem feita, tinha flores em todo o espaço da pousada. Quando eu entrei no apartamento, o mimo eram balas Sete Belos. Eu adoro bala Sete Belo, porém, não conecta de nenhuma maneira com aquela região com uma produção de alimentos tão rica. O que eu esperava? A pousada tinha um ticket médio razoavelmente alto. Eu esperava, na minha recepção no apartamento, um pratinho de frutas do quintal, uma decoração minimamente de uma flor que se produz ali naquele contexto. Isso muda a percepção do carinho que a gente percebe como somos recebidos, mas também muda a percepção de eu, de fato, estar em um ambiente que, como eu ouvi dizer, produz frutas saborosas, né? Então, o sabor que a gente coloca na chegada ou não coloca, também me diz muita coisa, consciente ou inconscientemente, né? Então, acredito muito que a gente consiga traduzir identidade local em todos os detalhes, em todos os passos da experiência do turista naquela localidade. A gente só precisa pensar e planejar cada um desses detalhes, né? Sustentabilidade, para a gente poder ir nesse módulo mais amplo e para o mundo, ele começa dentro da nossa casa. Quem é o nosso vizinho, qual é o nosso local. E ele também traz essa importância do consumo local, né? Que eu vou estar produzindo menos carbono, vou estar gerando mais recurso para uma região, né? E gera também uma educação, porque nós adultos somos exemplo para as crianças. Se as crianças aprendem a consumir quem está em volta, a olhar e observar e cuidar da própria natureza que ele está em volta, como eu tenho essa mata aqui que não me pertence,
é de um fazendeiro que eu pouco conheço, mas eu tomo conta dela, fica mais fácil a gente entender o grande e quem sabe poder olhar aí para essas condições horríveis que a gente tem, né, na China, o próprio Brasil, que pegou fogo esse ano todo, e até mesmo, né, as alagações que a gente teve no sul. Mas é olhando para a nossa casa. E eu acredito muito, e é o grande lado positivo, é saber que a gente tem uma sazonalidade de uma riqueza e a cada ano, a cada temporada, descobrir novos sabores, novos aromas, novos vizinhos, novas riquezas e transformar esse cardápio muito mais inusitado e muito mais criativo. E um cardápio que gere renda, até mesmo para a nossa comunidade enorme que a gente tem aqui de ceramistas artesanais, né? Porque eu passo pelo consumo local também pensando no meu empratamento, sem geração de insumos que são descartados, né? Sem geração de lixo. Então, esse é o lado mais bonito do nosso desafio de condições climáticas e ambientais. A gastronomia molecular oficialmente tem 25, 30 anos só, no máximo. E sofre muito preconceito ainda, porque o povo fala, isso é alta gastronomia. É alta gastronomia, por quê? Porque o meu picuri, ele é retirado de uma tribo indígena que extrai, que traz para mim e que vem para mim. Eu trabalho com formiga, eu tenho um drink com formiga. Içá, que eu pego a sustentabilidade. O pessoal do Pará sabe recolher içá, para ela ser comercializada, mandar para análise, para ela poder ser a içá comestível, se não é. Beleza, conectei a tribo indígena que tem aqui em Brumadinho com eles, para eles começarem a pegar içá para mim. Trouxe algumas içás de lá, para eles experimentarem o sabor, verem as diferenças de tamanho e compra e colocar aqui. Isso é alta gastronomia. Até hoje eu não aceitei ser patrocinada por nenhuma grande marca nacional ou internacional, porque são empresas que vão contrário à minha linha. E vou utilizar uma içá, vou utilizar um mel de abelha nativa produzida no córrego do feijão, mas eu sou a garota propaganda de uma empresa que é extremamente poluente, destruidora e sem nenhum respeito com o que tem em torno. Eu tenho que mostrar que aqui, ó, é laranja. É um vermute de laranja com ervas da mata. Isso aqui é com casca de jabuticaba, que alguém tirou todas as cascas, ficou lá 5 dias fazendo a casquinha desidratada. Eu transformei e eu descobri que a gente tem ela aqui guardada até ela acabar. Né? Então, é esse o meu trabalho. É muito mais um trabalho de educação, né? E ser bicho do mato, e para mim isso é alta gastronomia. E voltando mais uma vez, como a gente faz em todos os episódios, a gente gosta de contar histórias inspiradoras, exemplos de destinos que vêm à sua memória, a partir da sua experiência profissional, que podem inspirar o nosso público lá em Brumadinho. A gente já ouviu bastante aqui da história da Marcela Azevedo, a alquimista, que tem o discurso do consumo local desde a recepção do visitante lá na experiência gastronômica que ela oferece. Mas você consegue trazer algum outro exemplo no Brasil em que a gente possa olhar, se inspirar e que tenha o consumo local muito vivo como identidade desse destino? Claro. Gustavo, acho que nos últimos anos, entre as visitas que eu fiz, um destino que me marcou muito por esta percepção do local, à disposição do turista, que extrapola de um tanto, que se torna uma identidade muito forte, é Paraty. E o movimento de Paraty foi feito e consolidado muito no entorno da gastronomia, né? Que faz muito sentido com o episódio em que a gente conversa e dialoga hoje. E a gastronomia, ela é uma cadeia muito além do que apenas aquele item que a gente vê e consome. Exemplo. Paraty se tornou uma cidade criativa da gastronomia pela Unesco recentemente, e isso tem todo um trabalho por trás. Mas uma das coisas que mais me marcou foi uma visita na Fazenda Bananal, depois de ter passado por vários restaurantes, bares e coquetelarias na cidade, quando na Fazenda Bananal eu fiz uma trilha acompanhada de um dos guias da propriedade que mostra como está sendo o trabalho de eles recuperarem as punks e levarem esta fartura toda para o prato no restaurante que fica na própria fazenda. Mas 2 itens me chamaram muito a atenção. Um foi uma folha de cajamanga.
Eu já tinha visto pé de cajamanga antes, nunca imaginei que eu podia comer a folha da cajamanga. E aí o guia pega a folhinha da cajamanga e fala, prova isso daqui. Quando eu coloquei a folhinha na boca, é pura maçã verde. Inclusive crocantezinha. Nunca imaginei que a folha de cajamanga fosse ter um sabor de maçã verde. E um outro item muitíssimo interessante foi conhecer a banana tradicional da Mata Atlântica litorânea brasileira. Você já viu a banana tradicional da Mata Atlântica brasileira? Não, eu não conheço. Olha só que incrível, né? É a nossa banana de origem, não essa amarela que a gente compra no supermercado, que é altamente pasteurizada e a gente consome, né? O mesmo tipo de banana hoje na maioria dos países que a gente visita no mundo. Mas é uma bananinha pequena, a casca dela é cor de rosa. Ela vem num cacho mais ou menos assim, com muitas bananinhas, ela deve ter uns 7, 8 centímetros no máximo, assim, ela é pequenininha. E quando ela tá madura, a própria casca dela desabrocha. Então ela abre como se fosse uma flor. A parte de dentro fica só aquele branquinho pequenininho e ela é cheia de sementes dentro. Então fica uma misturinha de uma bananinha branca com um monte de sementinha preta. E por que aquilo é interessante? Aquilo de fato se torna uma flor aos nossos olhos, lindíssimo. E quando o guia falou, pega aquela banana, prova, falou, só cuidado que ela tem uma sementinha. Quando a gente mastiga aquilo, a semente é diluível, você come, parece uma crocantezinha assim, mas logo dilui. Gente, que coisa maravilhosa. Nunca tinha visto uma banana da Mata Atlântica aberta, como se fosse ali um formato de uma flor, e a gente saber dessa riqueza toda que está aqui à nossa disposição há tanto tempo que a gente tão pouco consome, né? Então, o que isso construiu no meu imaginário? Eu nunca vou esquecer que eu conheci a banana da Mata Atlântica em Paraty, pela primeira vez. Aliás, primeira e única. Nunca mais também vi essa bananinha em nenhuma outra região de Mata Atlântica. Olha aí. Isso. E a folha da cajamanga. Nunca mais parei de comer folha de cajamanga, porque é uma delícia, inclusive, se pode ser usada em saladas. Então, olha que riqueza que a gente tem à nossa disposição e que a gente traz tão pouco ao nosso prato, né? E quando uma localidade leva isso a sério no conjunto dos seus empreendedores, isso se torna uma regra, né? Então, Paraty, hoje a gente tem o conjunto de pesca artesanal que vem ao prato. Então, você consegue ver todo o processo dos pescadores, ainda com técnicas artesanais, próximo ali, né? O porto onde eles desembarcam com os pescados fica bem próximo do mercado dos pescados. Você pode ver exatamente esse processo todo de recuperação das punks. Os cogumelos, a agrofloresta que hoje fica em vários lugares, mas um dos pontos importantes é o Quilombo do Campinho, que é também um local que se visita e se conhece as técnicas tradicionais daquela comunidade afrodescendente na região litorânea. A gente consegue ver muito frutos do mar de forma ampla e principalmente os ingredientes sazonais utilizados na coquetelaria moderna, que hoje você encontra ali em Paraty de maneira exemplar. Então isso traz uma riqueza de possibilidades, não só dos sabores novos e completamente inusitados que a gente passa a experimentar uma vez em Paraty, mas cria essa rede de pessoas que estão em busca dessa harmonia natureza-ser humano, porque é só assim que a gente vai ter esses ingredientes saudáveis e saborosos na nossa frente, não é? Então a cadeia se fortalece a partir de técnicas de muito mais harmonia entre os recursos da natureza e o que a gente traz hoje para as nossas vidas cotidianas. Mais uma vez, eu acho que faz sentido do ponto de vista comercial, né? Totalmente. Você priorizar o consumo local para além da vontade, da estratégia de mitigação das mudanças climáticas. Isso faz sentido do ponto de vista comercial, de fortalecimento de produto, de acesso ao mercado, principalmente no turismo como ele acontece hoje, né? Que busca sempre experiências que são únicas, seja na hospedagem, na alimentação, na aventura. É importante o destino priorizar o consumo local, por esse motivo também. Exatamente. Jamais vou me esquecer do sabor da bananinha da Mata Atlântica. Volto a afirmar o consumo local. Ele é a grande mola mestra, é o grande educador, é o grande observador, o grande professor que nós temos, é o consumo local. Conheça seu vizinho, conheça o que ele produz, quem é ele, consuma dele. A gente gera não só o consumo local, mas a gente gera a economia criativa. A economia criativa é uma economia limpa,
Ela é limpa por quê? Porque o que eu compro de você, que é meu vizinho, eu compro do outro vizinho, ou até mesmo aquele que não é meu vizinho tão direto, mas que está dentro desse raio, né? Hoje eu trabalho com 75 quilômetros do meu entorno. Essa economia, esse dinheiro, ele fica aqui, porque ele vai girar com os negócios aqui, né? A gente passa a não virar dependente de grandes marcas e de não conhecer essas marcas e entender que nós sabemos de onde vem os nossos ingredientes, os nossos insumos, em qualquer área, seja área de alimentação, ou seja de arte ou de artesanato. Quando a gente compra do grande, a gente nunca sabe. Então, um bom caminho é, quando for consumir alguma coisa, aquela empresa tem um selo verde, já é um bom caminho. E nós estamos num selo verde, né? Então, buscar sempre o consumo local. E como turista, consuma o local. O local também vai fazer essa economia girar, porque a gente precisa sempre estar injetando um pouquinho mais de novas moedas, né, e coisas acontecerem. Nós estamos a 35 quilômetros de Belo Horizonte. Eu acho que meu sonho é Belo Horizonte olhar para Brumadinho, com seus 640 e 80, sei lá, quilômetros nessa extensão maravilhosa, e ver que nós somos o grande cinturão verde da região metropolitana de Belo Horizonte. E isso é de uma importância incrível, porque é só Brumadinho que hoje, na região metropolitana de Belo Horizonte, tem esse cinturão verde. E se a gente cuida do nosso cinturão verde, a gente volta a ter peixe no rio Paraupeba, que passa bem aqui, 10 quilômetros aqui embaixo. Então, já pensou que maravilha? A gente está sempre rapidinho, colhendo, plantando, pescando e fazendo essa economia girar e cuidando desse cinturão verde e até mesmo ajudando os nossos municípios vizinhos a reflorestarem os quarteirões e os cinturões verdes dele também. Obrigado, Jaque. Mais um episódio muito bom. Terminamos aqui o nosso 4º episódio. E queria convidar você a assistir o nosso 5º e último episódio. E nesse 5º e último episódio a gente vai falar de futuro do turismo e o que a gente pode esperar dos próximos anos relacionados aos impactos da mudança climática no nosso setor. Então, um episódio final super importante e a gente aguarda que você possa estar conosco na próxima semana. Muito obrigado.